Gente, só para que ninguém aí fique com medo em relação à tal anistia que eles estão pedindo. Para começar, a anistia, ela é inconstitucional para os crimes cometidos por Bolsonaro, Braga Neto, esse pessoal que está aí na organização criminosa. Eu tô pegando esses dados aqui no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tá? Mas primeiro vamos começar com isso aqui, ó. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, o terrorismo e os definidos como hediondos. Tá aqui. Crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes. Então, os crimes hediondos e delitos a esses equiparados são incompatíveis com a anistia. Por que não dá para dar anistia para o Bolsonaro? Organização criminosa. Por isso que ele foi denunciado. Então, não adianta fazer movimentozinho por anistia. O que ele está sonhando em acabar com os crimes. E tem outro ponto que é importantíssimo. A anistia precisa ser assinada pelo presidente Lula. E olha que interessante isso aqui. A anistia pode ser ainda geral ou absoluta, quando concedida em termos gerais, ou parcial ou relativa, na hipótese em que faz exceção entre crimes ou pessoas. O Lula, para derrubar completamente essa teoria de que estão fazendo covardia com a senhora com a Bíblia na mão, com a menina do batom e tal, ele pode conceder uma anistia somente às pessoas do 8 de janeiro. Ele pode vetar o projeto e fazer uma nova proposta, que ele veta a anistia aos organizadores do crime, ou seja, Bolsonaro e os demais participantes da organização criminosa, mas concede a anistia às pessoas que foram condenadas ou estão sendo processadas como gado que foram no 8 de janeiro. Então, toda essa campanha do batom, toda essa campanha que agora tem uma manicure, toda essa campanha pode levar o projeto de lei da anistia para a mesa do presidente Lula, que pode vetar e dizer que não dá anistia para os criminosos que estão na organização criminosa, ou seja, Bolsonaro, o Braga Neto, né, esses militares e tal. Mas e se o Lula assinasse tudo? Não é possível anistia, porque ele foi denunciado por organização criminosa. Quem barra isso? O Alexandre de Moraes. Porque quem é o responsável por aplicar a anistia? Na hora que sai a anistia, não é uma pessoa que vai lá e liberta os presos porque saiu a anistia. Não é a lei da anistia que liberta os presos. O responsável por receber ou não a anistia é o Poder Judiciário. Deixa eu ver se eu acho essa parte para vocês. Significa que, olha, vamos imaginar que acabou de sair a lei da anistia. Existe a possibilidade de um policial ir lá e simplesmente liberar o criminoso? Não. Compete, tá aqui, ó. A decisão judicial que reconhece a anistia e declara a extinção da punibilidade deve ser lançada pelo magistrado que conduz a ação penal. Hoje, se saísse uma lei da anistia e a defesa do Bolsonaro pedisse a extinção dos processos contra ele, quem ia decidir se extingue ou não é quem? Alexandre de Moraes, que vai falar que não vai ser extinto enquanto estiver sendo julgada a compatibilidade daquela anistia com a Constituição. Então vamos pensar, saiu uma lei da anistia hoje, o PT vai e recorre através de uma ação direta de inconstitucionalidade daquela lei de anistia. O processo contra o Bolsonaro, ele fica pendente do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. Na hora que for julgar se a anistia é constitucional ou não, entra o artigo 5º aqui, ó. Os crimes hediondos e os delitos a eles equiparados, como organização criminosa, são incompatíveis com a anistia. Ou seja, todo esse movimento por anistia é só um movimento político que a gente não precisa lutar pelo não anistia. A anistia para o crime do Bolsonaro, ela já foi negada no momento em que o Ministério Público ofereceu a denúncia por organização criminosa. Ela torna-se imediatamente incompatível com essa anistia.